Boa noite, pessoal da Jornada Terapêutica. Como é que vocês estão? Como prometido, eu falei que ia adiantar o curso de ansiedade, porque é algo mais importante para a quarentena. Então, está aqui a promessa. É claro que os outros conteúdos são importantes também, hipnose, PNL, linguagem corporal, mas eu acredito que ansiedade, resolução da ansiedade seja algo essencial na nossa vida, não só na quarentena, como sempre. Então, continuando o nosso curso, hoje nós vamos falar de definição de ansiedade, nós vamos falar da escala de ansiedade, um pouco do comportamento e sobre os sintomas da ansiedade. Claro que você que está assistindo esse curso, você já sabe sobre ansiedade, você já sabe pelo menos o mínimo, porque você sente ansiedade. E quando nós sentimos, nós sabemos o quão ruim é. Mas falando de definição, a definição de ansiedade pelo DSM, o diagnóstico de saúde mental, é preocupação, medo, terror exacerbado a partir de uma situação futura. Então, como vocês podem ver, a definição da ansiedade é sempre algo voltado para o futuro. Provavelmente uma previsão negativa do que vai acontecer. Nunca é relacionado ao passado e um pouco menos com o presente, porque a gente está sentindo no presente, mas os pensamentos vêm do futuro. Então, quando a gente fala em ansiedade, isso aí eu já comentei com vocês, a pergunta principal que nós fazemos para nos sentirmos ansiosos é principalmente e se? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se outra coisa acontecer? Eu tenho uma história de uma paciente que eu tive que me permitiu contar essa história porque ela acreditava que a história dela pudesse ajudar outras pessoas, de um dia que ela estava em casa e teve um ataque de pânico. Uma vez, ela ouviu um barulho vindo de fora, na verdade parecia que algo tinha batido na janela dela, e aí ela começou a ter um ataque de pânico por causa disso. Você pode estar se perguntando, mas por que ela teve um ataque de pânico disso? Bom, se você ouvisse um barulho de algo batendo na sua janela, o que você imaginaria? Se vocês perguntassem para mim, eu imaginaria que era o vento, ou um galho que caiu na janela, ou uma pedrinha que deve ter caído, alguma coisa que caiu do telhado e bateu na janela, qualquer coisa que fosse algo normal, algo que não me gerasse medo. Você que não é uma pessoa ansiosa, talvez pense a mesma coisa que eu. Agora, se você é uma pessoa ansiosa, assim como era a minha paciente, ela pensou que era alguém querendo assaltar a casa. E aí ela ouviu o barulho, ficou preocupada e depois começou a alucinar mais barulhos e aí começou a tremer e essa tremedeira começou a se tornar algo pior. Ela começou a respirar fundo e a respiração cortando e tentava respirar e não conseguia, até que de repente ela teve aquele ataque de pânico clássico, teve que se arrastar para ligar para alguém, para a pessoa chegar lá e ajudar e ver que não tinha nada. E no final das contas ali deu certo, mas ela ficou com medo de ter outro ataque. Toda vez que ela tinha mais medo de ter um ataque parecido, ela sentia piores sensações e se tornava uma pessoa ainda mais ansiosa. Então, ansiedade muitas vezes é um loop na nossa cabeça, porque a palavra é e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer outra coisa. Toda vez que a gente tem, ou pelo menos quase toda vez que nós temos um pensamento ansioso, nós vamos progressivamente aumentando o grau de negatividade desse pensamento. Assim como as histórias que eu contei na primeira aula, da mãe que chegou em casa, percebeu que a filha não tinha atendido o telefone e ela começou a imaginar que a filha tinha sido sequestrada. Às vezes você começa a imaginar depois que aconteceu alguma coisa mais séria ainda com a sua filha, pois você já está acreditando que a filha morreu e que tem que ligar pro policial. Então, o pensamento do ansioso normalmente são previsões negativas do que vai acontecer no futuro e do que já está acontecendo. Por isso nós temos essa ansiedade. E essa ansiedade vem com um processo muito característico de sintomas, que são tremedeira, um coração batendo mais forte, palpitações, a frequência respiratória maior, o suor, se a gente sua, a questão do loop, da gente entrar no loop e não conseguir sair dessa ansiedade, quase como se a gente estivesse tendo um ataque cardíaco. Inclusive, pacientes que tiveram síndrome de pânico, muitas vezes, e alguém que já está assistindo o vídeo pode ter tido, relatam que é uma sensação iminente de morte.
um pouco terrível, não é? Bom, independente dos sintomas que você tem, independente da definição de ansiedade, nós sabemos que a ansiedade é algo terrível. Quem teve ansiedade exacerbada, não quer ter de novo. É claro que quando a gente fala de medos, preocupações ou algo nesse sentido, são sentimentos naturais do ser humano, assim como a gente já comentou na aula passada. Mas o problema é quando esses sentimentos eles são exagerados. E aí se torna esse processo ansioso, que está dentro daquele espectro. E o último caso é a síndrome de pânico, que passa também pela TAG, o transtorno da ansiedade generalizada. Então, quando nós temos essa síndrome de pânico, essa ansiedade exagerada, nós entramos nesse loop com essa sensação iminente de morte. Mas como é que a gente faz para resolver essa ansiedade? A resolução dessa ansiedade é o que nós chamamos de notar e resolver. Notar e resolver. Em inglês ia ser mais ou menos algo como se fosse notice and treat, que é notar, perceber e tratar. Perceber e tratar, perceber e tratar, perceber e tratar sempre. Porque quando nós entramos nesse loop de ansiedade, provavelmente a gente não toma consciência de que a gente está passando por isso. Muito pelo contrário. A gente está tão imerso no nosso problema, tão imerso na nossa situação, que a gente acaba se perdendo nessa situação. Inclusive vocês podem estar escutando um barulhinho no fundo, é o cachorrinho aqui que está brincando com o brinquedo. Ele nunca brinca, só na hora que eu estou gravando, viu, gente? Mas tudo bem. Então, quando você tem esse processo ansioso, você acaba entrando nesse loop de pensamento e você não consegue notar isso. Aqui a ideia é que você tome consciência de que você está passando parte desse processo ansioso e você comece a notar. Para ajudar você a notar esse processo, nós desenvolvemos aqui uma escalinha, na verdade não foi produto nosso, mas foi um produto que a gente retirou de alguns livros, que quem quiser as referências eu passo depois, que em inglês isso aqui se chama SUDs, que são unidades de estresse, assim por dizer, que é uma escala que varia de 0 a 10. Verifique o quão ansioso você está no momento quando você tem a ansiedade. De 0 a 10, quanto é que você está? 0 é sem ansiedade, 10 é ataque do pânico, é síndrome do pânico. Você tem um ataque, quase para ter um ataque cardíaco. Então, quando você estiver ansioso, você para, respira fundo e nota quão ansioso eu estou nesse momento, de 0 a 10. E aí pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é o notar e tratar e por que isso aqui é importante? Porque vocês vão usar diversas técnicas que nós vamos ensinar nesse curso. E toda técnica que você usar tem que se basear nesse gráfico aqui. Por quê? Porque a gente tem que ver que melhorou. Que a gente tem que saber quanto a gente melhorou. Então, de 0 a 10, quanto é que está o seu problema? Ah, meu problema está 5. Ok, notei que estava 5. Vou respirar fundo, vou usar uma técnica que eu ensinei na aula passada. Essa aqui. Pronto, fiz a técnica. Quanto é que reduziu? Ah, reduziu para 2. Posso usar a mesma técnica? Pode. Posso usar uma outra técnica? Pode. Todas as técnicas que nós vamos passar aqui vai ser a que você melhor se adequar. E uma técnica que eu acho muito interessante de passar aqui é a técnica do stop. Novamente, eu nunca deixo vocês num vídeo sem que eu passe uma técnica que vai ajudar a resolver tua ansiedade, teu problema. Então, a técnica do stop. Como é que funciona a técnica do stop? Ela é bem simples, pessoal. Só que ela vai ser um pouquinho mais complexa que a da aula passada. Ela vai funcionar como? Vocês vão estar naquele processo ansioso, aquele loop de pensamentos, onde vocês estão pensando cada vez mais besteira. Você respira fundo, nota o gráfico que você está, de 0 a 10, quanto é que você está de ansiedade, e você fala para você mesmo, stop. O stop ele significa pare em inglês. Então, stop, pare. Nesse momento que você falar a palavra stop, eu vou pedir para que você foque em algum objeto visual. Foque em algum objeto visual. Depois, em algum objeto auditivo. Quando eu digo objeto auditivo, é algo que esteja fazendo barulho. Algum estímulo auditivo. E algum estímulo sinestésico.
E o sinestésico aqui abriga tanto o paladar, quanto o olfato, quanto o tátil. Você então passou por esse processo ansioso, está preocupado, respira fundo, 0 a 10, 5, 6, 7, 8, independente do estado que você esteja. Stop! Respira fundo mais uma vez, foca em um ponto visual, pode ser a televisão, pode ser o computador, pode ser qualquer coisa. Presta atenção em algum estímulo auditivo e presta atenção em algum estímulo sinestésico, que pode ser algum cheiro, algum gosto ou algo tátil. Por que que você faz isso? Se na outra técnica era para distrair do pensamento, nessa técnica aqui é para te jogar no estado presente. Nós queremos que você se mantenha no estado presente. A própria definição de ansiedade fala que é algo, alguma preocupação, algum medo relacionado ao futuro. Então nós vamos cortar esse medo relacionado ao futuro, focando você no presente, para que você possa ter pensamentos mais claros. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula do nosso curso de ansiedade.